Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ferramentas do gerenciamento, tá? E vai rodar a vinhetinha, enquanto isso eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir já o vídeo e ativar o sininho para as notificações, porque quanto mais pessoas veem, né, mais o vídeo é distribuído e mais pessoas podem ser ajudadas nesse processo do gerenciamento, tá bom? Volto já. Então, eu queria conversar um pouquinho que para ser um líder, obviamente você tem que trabalhar o emocional, trabalhar as conexões, a comunicação. Esses fatores são hiper importantes em todo o processo, não dá para fugir disso, né? Mas também você não pode esquecer que existem diversas ferramentas que auxiliam demais no processo de gerenciar. São usar uma metodologia mesmo. Você precisa aprender a mexer com planilhas, precisa aprender a anotar tudo de uma maneira que você consiga compilar os dados, porque todos os dados são importantes. Então você tem que pensar na sua unidade como um todo. Tudo que acontece nela tem que ser escrito, tem que ficar em algum local onde, quando você precise de uma leitura disso tudo, de um passado, você tenha isto tudo documentado. Então não dá para liderar só no oba-oba, vamos comunicar, vamos fazer conexão, isso é muito legal. Mas eu preciso das ferramentas que me mostrem onde eu preciso atuar mais ou menos, onde eu preciso de uma ação, de uma ponderação, né? Então, tudo isso você precisa aprender a mexer. Então, se você não tem um curso de Excel, de planilha avançado, é importante que você faça, que você se familiarize com isso, para que você saiba onde coloca o dado, para depois você conseguir recuperá-lo, compilá-lo de uma maneira mais fácil, para não ficar ali no papelzinho ou contando com a memória. Você se lembra quantas vezes, por exemplo, que a roupa de cama no seu setor chegou atrasada? Não vai lembrar. Você vai cair naquilo, ai, vira e mexe, chega, toda hora chega. Isso não é dado, isso não é real. Ah, porque os meus colaboradores trabalham tantas horas a mais, né, do que deveriam. Será? Isso está compilado? Isso está mostrado? Você consegue fazer o levantamento desse dado com facilidade? Então, não conte com a sua memória, utilize as ferramentas, porque elas vão dar garantia de que o que você está falando é verídico. Então, tudo absolutamente que acontece no seu setor tem que ser guardado, documentado, para que você possa lançar mão disso no momento de necessidade para confirmar: olha, de janeiro até o momento, tantas vezes eu tive atraso de roupas, nos dias tais, e como é que aconteceu, qual foi o impacto. Tudo isso é muito importante para que você promova uma ação junto à rouparia, por exemplo, mas você precisa dos dados. Existem as ferramentas também de SWOT, 5W2Hs, várias ferramentas. Por isso que, para ser líder, precisa estudar. Você precisa se familiarizar com todo tipo de ferramenta que existe, que auxilie no processo de gestão, para que você conduza uma discussão. Vamos supor que você queira discutir um erro no seu setor. Olha, aconteceu um erro. Então vamos pôr este erro em discussão para ver se a gente consegue propor alguma melhoria. Se você não tem uma metodologia para a discussão do erro, o que acontece? Fica, eu acho isso, eu acho aquilo. E achar não dá para a gente ficar achando. A gente tem que focar nos porquês. Por que aconteceu? O que levou a? Então não é, eu acho que esse processo está complicado. Não, vamos mostrar onde o processo está complicado. Então a pergunta dos 5 porquês, né? Ah, errou, por quê? E por que aquela pessoa, e por quê? E por quê? Até que você destrinche isso ao máximo e chegue numa definição. Aquele erro, onde ele foi gerado, onde ele foi ocasionado, aí sim eu sei como atuar
para que ele não ocorra mais. Então, as ferramentas de gerenciamento, elas são extremamente importantes. Não dá para fugir delas, não dá para ter medo delas, ou falar, isso não cabe no meu setor. Deixa a ferramenta ali, estuda a ferramenta, deixa ela arquivada com você, porque em algum momento você pode precisar dela. E aí você já tem o conhecimento e sabe como usá-la. Isso mostra uma maturidade profissional. Você não vai levar dados apenas a partir do achismo. Porque achar é muito legal, todo mundo acha um monte de coisa. Mas o verdadeiro gestor, ele mostra, ele comprova, ele afirma por dados as percepções que ele teve. Aí sim, os processos de mudança fazem sentido, porque é a partir de uma condição real, compilada e mostrada. Então, não abra mão de conhecer todas as ferramentas possíveis de gerenciamento, mesmo que em algum momento você fale, não, essa não serve para mim. Pode não servir naquela hora, mas de repente você passa por uma situação, você fala, puxa, olha, aquela ferramenta aqui, ela é utilizável. Então, estude, estude e estude e estude. Busque novidades, busque as planilhas mais modernas, mais atualizadas, aprenda a usar tudo isso a seu favor. Porque uma vez que você leva as coisas, seja para a sua diretoria, seja para os seus colaboradores, com uma notoriedade, uma sabedoria, sabe? Você está certo do que você está falando, você tem comprovações, você vai ser mais respeitado. Porque se você levanta um dado e fala, não, eu acho que isso está acontecendo, porque você lembra que 2 ou 3 vezes aconteceu. Mas vamos supor que no caso da lavanderia, a lavanderia levantou os dados e ela vai mostrar, olha, isso aconteceu em 2% das vezes, foram pontos isolados e não vamos mudar o nosso processo por causa disso. Você ficou mal na fita, né? Então, levante as lebres, quando você tem tudo bem formado na sua mão, tudo bem estruturado, né? Você tem que trabalhar em cima de estruturações. Então, não vá só do fala aqui, fala ali, diz que fulano reclamou, Beltrano reclamou. Reclamaram? Ok, vem cá, vamos anotar isso aqui. Essa reclamação cabe onde na minha planilha? Tenho que criar um novo campo para isso, que isso é uma novidade. Então vamos começar a ver isso e de tempos em tempos vamos olhar para ver se isso está se repetindo, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Claro que a conexão, a questão da comunicação, de estar junto, das pessoas saberem o porquê, ela é sempre extremamente importante, mas você, como líder, como gestor, precisa ter as coisas bem alinhadas, estruturadas, prováveis, que você pode a qualquer momento lançar a mão de um dado para buscar uma melhoria no seu setor, tá? Quais ferramentas? Olha, aí realmente é uma gama tão grande, eu sugiro que você busque. Busque mesmo, põe aí no Google, ferramentas de gerenciamento e comece a olhar, ver o que te simpatiza de primeiro momento, começa a colocar em prática, depois pega uma outra e vai fazendo o seu mix. Vai usando aquilo que você tem facilidade de trabalhar e vai treinando nas mais complexas, porque você pode precisar delas também, tá bom? Então, um grande beijo. Não esqueça de estudar sempre. A gente está sempre inovando, criando e para ser cada vez melhor, para ser uma gerência assim bem coesa, que a coisa flua, que as melhorias aconteçam, mas elas têm que ter um porquê. Todo mundo tem que saber de onde vem aquela necessidade. E você, com isso, você consegue mostrar, tá? Então, grande beijo e até o próximo vídeo.
Ah, e se você puder, comenta aqui para mim se você já usa alguma ferramenta, se tem alguma coisa que você acha que funciona bastante para você, tá? Isso vai ajudar os outros colegas que estão vendo o vídeo também. Tchau, beijo.